Eu gostaria de, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos pensando, desde o dia 8 pela manhã, domingo passado à noite, e neste domingo, se o Senhor assim permitir, pensar algumas questões relacionadas à vida cristã, à fé cristã, a maneira de se entender fé e alguns riscos que nós corremos nesse processo, pelo simples trabalhar como a força da gravidade que atua o tempo inteiro em nós. Esta tensão também está sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre nossas mentes, que é a tensão e a tentação de confiar em si e de nutrir acerca de si mesmo alguma esperança. E ainda que isto não seja algo alardeado ou proclamado, isto é vivido de maneira subjetiva e de maneira intensa e visceral ao mesmo tempo. Nós somos ministrados o tempo inteiro a confiar no nosso braço, a sermos melhores, a desempenharmos com mais força, com mais energia. Há um espírito competitivo em nós, há uma incitação a esta competitividade, pelo sistema do mundo, pela maneira que o mundo existe, pela maneira que o mundo exige, como um sistema, não como pessoas. O mundo como um sistema maligno, administrado dentro desse conceito de pecado, em sua essência mais refinada, e que vem permeando a estrutura da igreja muitas vezes, e quando nós nos atentamos para esse fato, estamos, ainda que falando em nome de Deus, frequentando comunidades, envolvidos em ministérios, permeados pelo mesmo espírito do mundo, onde eu sou o centro da ação, eu sou aquilo que explica tudo, e eu sou aquele que Deus depende, aquele de quem Deus depende. É lógico, amados, vocês são muito inteligentes e eu não vou esperar de vocês que vocês preguem isto e que eu pregue isto, mas nós, como pessoas, muitas vezes vamos cedendo a esta tensão, e quando nós nos vemos, nós estamos carregados de culpa e estamos promovendo culpa nos outros, justamente porque nós exigimos dos outros e exigimos de nós uma perfeição que na realidade nós não temos, e a Bíblia nunca disse que nós temos ou tivemos. Porque ainda que o ser humano tenha sido criado de uma forma perfeita, mas é perfeito enquanto ser humano, enquanto criatura, e isto envolve então finitude, limitações. Fato é que o ser humano caiu. A queda fala justamente, por mais paradoxal que isso nos pareça, de uma tentativa ou de uma sedução que foi proposta ao homem de ser perfeito. E nós muitas vezes estamos querendo ser crentes perfeitos, viver o reino de Deus como se fôssemos perfeitos, como se em nós não houvesse nenhuma falha. E a grande percepção que nós temos é de que até mesmo quando a graça atua de maneira significativa, de maneira que o seu coração está apaziguado, de forma que você realmente creu na suficiência de Cristo, ou seja, que mesmo diante da sua limitação e do seu pecado que foi revelado a você, você foi exposto diante da sua maldade, diante da sua finitude, pelo Espírito Santo de Deus que lhe convenceu do seu pecado. Mas parece que quando o seu coração está em paz, tendo em vista que o sacrifício de Jesus Cristo foi pleno e suficiente para pagar por todos os seus pecados, quando você está em paz, você se culpa.
Quando eu estou em paz, parece que tem algo errado, porque por que eu não estou me punindo? Por que eu não estou triste? Por que eu não estou chorando? Porque tamanha é a doença que acometeu a gente, que acomete a gente o tempo inteiro. Esta mania, o pecado em sua essência manifesta nesta mania de grandeza, nesta inconformidade consigo mesmo, do ponto de vista de como Deus nos criou, seres humanos. Então, meus amados, nós estamos vindo dentro desse processo, desde a primeira semana depois do final do ano. Semana passada a gente tratou um pouquinho sobre isso, não deu para terminar, e hoje a gente vai tentar prosseguir um pouquinho mais dentro dessa linha de pensamento. E para isso, eu queria convidar vocês a uma leitura que é um pouquinho longa, mas eu gostaria que você dedicasse ou desse sentido a este momento de estar aqui com significado. Ou seja, se você está aqui como igreja, se reunir em volta da palavra de Deus, então que haja uma atenção no seu coração neste momento para o que a palavra de Deus diz. Como eu disse, a leitura é um pouco longa. Eu vou ler 2 Coríntios. Eu preciso fazer uma leitura longa para que eu possa colocar um chão. Capítulo 11. Quisera eu, a partir do versículo 1, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais? Porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer a isto. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava em tudo. Me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como um insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como que por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos gloriam segundo a carne, se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei,
Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofete no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôssemos fracos, mas naquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abrão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como que fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem se enfraquece que eu não me enfraqueça? Quem se escandalize que eu não me escandalize, que eu não me inflame? Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se é necessário me gloriar, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que eu não me ensoberbecesse. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é então que sou forte. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos à tua mercê, à mercê da graça de Deus, tanto no ouvir quanto no proclamar, Senhor. Gera vida, salvação, cura, libertação nesta noite. Pai, eu oro também, Senhor, por aqueles que estão assistindo ou que verão esse vídeo na internet. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor direcione ao coração dessas pessoas a tua palavra e que o teu Espírito traga vida, Senhor, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. Irmãos queridos, Paulo havia fundado a igreja de Corinto provavelmente pelo ano 51, 52 depois de Cristo. E esta carta está sendo escrita provavelmente ali pelo ano 55. Porque sempre há esta tensão no seio da igreja. Ontem, trabalhando aqui com jovens, pregando aqui no culto de jovens,
nós trabalhamos um pouquinho sobre Gênesis capítulo 4, quando Eva, em relação a Caim, diz o seguinte: adquiri com o auxílio de Deus um varão. E em relação a Abel, o texto vai dizer que concebeu Eva a Abel. Neste pequeno texto está inserida toda a tensão que há em toda a estrutura, em toda a história cristã, no seio da igreja, que começa justamente na nascente das comunidades cristãs primeiras, que é justamente este calcanhar de Aquiles do ser humano, de não aceitar o seu fim na cruz do Calvário, de não aceitar a sua limitação de maneira plena e suficiente. E ainda que receba a mensagem com uma certa alegria, ainda que receba a mensagem com uma certa plausibilidade, contudo, com o passar dos dias, esta tensão começa a se mostrar de maneira mais efetiva, até que isto começa a contaminar o pensamento cristão, e volta e meia, você percebe Paulo então sendo incisivo, direto, às vezes áspero. Estes capítulos 10, 11, 12, 13, é aquilo que os teólogos vão considerar, porque ninguém sabe ao certo onde ficou esta carta, chamada Carta Severa. Muito provavelmente eles consideram que seja esta porção das Escrituras contida em 2 Coríntios. Por que esta tensão? O que está acontecendo? Ora, Paulo precisa se dirigir ou mandar uma carta para aquele lugar, tendo em vista que a maneira como ele se manifesta no meio daquele grupo é de uma maneira simples. Paulo foi acusado de ser ruim nas palavras. Paulo foi acusado de simplicidade extrema. Paulo foi acusado de não ser um apóstolo de Jesus Cristo, tendo em vista a sua simplicidade, a sua maneira simples de vida e de dialogar com as pessoas quando estava pessoalmente. Quando ele escrevia uma carta, as pessoas entendiam que ele tinha conhecimento do que falava, mas como ele vivia de maneira simples no meio daquele grupo, muitas vezes ele foi então questionado em sua autoridade apostólica. E Paulo então escreve aqui a partir do capítulo 10 com o intuito de responder àqueles que questionavam o seu apostolado. E o que eles tinham para poder contrapor ao apostolado de Paulo? Eles tinham para pôr justamente aquilo que nós percebemos quando a gente olha com algum critério para as Escrituras, para essa parte da porção das Escrituras, que o problema todo ali é um problema de glória. É um problema de gloriar-se. O que eles têm é uma boa aparência na carne. O que eles têm é uma boa conduta moral. O que eles têm é um certo conhecimento. O que eles têm é um padrão religioso invejável. E Paulo vai dizer que não é de admirar esse tipo de situação, porque se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é de admirar que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Não são ministros da graça de Deus, são ministros de justiça. Ou seja, quando você olha na perspectiva aparente, quando você olha do ponto de vista das externalidades, são pessoas invejáveis do ponto de vista daquilo que o mundo estabeleceu como bom, daquilo que o mundo estabeleceu como glorioso, daquilo que muitas vezes nós queremos abraçar como cristãos, valores que são do mundo, mas que não tem nenhuma referência quando nós olhamos para a simplicidade de Cristo. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós não encontramos ninho para poder dizer assim, isso que eu estou buscando como cristão, para dizer que eu sou um cristão, é o mesmo que Cristo buscou, ou é o mesmo que Cristo viveu e expressou. Nós estamos nas categorias do poder, muitas vezes, do dinheiro, muitas vezes,
do padrão moral, muitas vezes. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia diz que Jesus foi considerado um beberrão e um comilão. Jesus foi considerado um homem que não tinha moral por causa das pessoas com as quais ele convivia. A autoridade de Jesus era a autoridade que o Pai lhe conferia para amar as pessoas, para viver de maneira simples, sem sentir com isso prejuízo de si mesmo, confiando e esperando no Senhor, sabendo que ele já tinha tudo e que ele já era de tudo abastado, porque ele era o Filho de Deus e ele tinha escutado a palavra de Deus dizendo: tu és meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. E isto trazia contentamento ao coração de Jesus Cristo. E Jesus se apegou a esta palavra, porque quando ele foi tentado no capítulo 4 de Lucas, foi acerca da sua identidade. E nós vemos um cristianismo que questiona a identidade dos cristãos muitas vezes. E quando os cristãos vão tentar afirmar a sua identidade de cristão, o que eles estão fazendo é transformando pedras em pães, o que eles estão fazendo é pulando dos pináculos para ser agarrado pelos anjos. O que eles estão fazendo é adorando a Mamon, para que Mamon os glorie com todas as glórias deste mundo, com todas as glórias dos reinos deste mundo. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele diz: só o Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Eu estou contente com o que eu sou em Cristo Jesus. E eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, meus irmãos. E é isso que eu e você somos. Mas esta ideia que insiste em colocar a mim e a você como parceiros não, como sócios de Deus. Porque nós podemos até aceitar a ideia de Deus, desde que Deus entre nesse processo de coadjuvante, desde que Deus entre nesse processo de acrescentar algo que talvez eu necessite, mas que também necessita de mim, porque sem o que eu faço, sem o que eu sou, sem o que eu represento, Deus está em maus lençóis. E falando aqui aos jovens ontem, eu contei de uma experiência. Eu fui falar numa formatura de medicina. E como é difícil você falar de Deus na academia, né? Como é difícil você falar do argumento cristão no contexto da academia, das faculdades, das universidades, porque o argumento cristão parece infantil, parece coisa ultrapassada, parece coisa de gente burra, de gente sem cultura. Eu não sei, esses caras parecem que não leem Gilbert Chesterton, C.S. Lewis. Será que os caras, John Stott, será que essas figuras podem ser contadas como burras, como incultas? Será que Deus não pode caber dentro da estrutura da ciência? E eu fiquei pensando nisso para poder falar: meu Deus, o que pega aqui? E é interessante perceber como um cara chamado Louis Pasteur, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. E eu disse que aquilo eu concordava de alguma maneira. E por quê? Porque de madrugada, antes de ir para lá, eu fui tentar ver alguma coisa. Eu não sei nada de medicina, gente. Mas eu lembro quando eu estava lá no ginásio estudando célula, ela só tinha 3 partezinhas. Era núcleo, plasma, citoplasma. Eu olhei na internet, na hora que eu vi uma célula, ela tinha acho que 13, não sei se era 13 ou 17, eu já esqueci já, gente. Eu sei que era muita parte, eu falei: meu Deus. E é interessante que a unidade básica do corpo humano, ela tem funções diferentes e ela age com autonomia. E eu tenho que olhar para isso e dizer que isso é obra do acaso. Isto fere a minha razão. Isto fere a lógica mínima. Como que eu posso olhar para
o corpo humano, para o ser humano, para toda essa estrutura à minha volta e dizer que isto é acaso. Aliás, outra figura muito significativa do ponto de vista da cultura, do conhecimento na história humana, um camarada chamado Voltaire, diz que acaso é a palavra mais sem significado da linguagem humana, porque não existe nada à nossa volta que não tenha uma causa. Até um acidente, meus amados, quando a gente coincide de dois carros passar no mesmo momento, o que se vai fazer é identificar a causa daquilo. Mas nós queremos achar que isto é acaso. E o porquê disto? Voltaire diz, ele tem uma conclusão interessante, ele fala assim que se o mundo está sustentado dentro de leis matemáticas, é óbvio pensar que existe uma inteligência por trás disso. Só que esta inteligência ela é infinitamente maior do que a minha, porque eu não consigo criar um verme. Então eu comecei a entender o que estava pegando ali. Porque essas pessoas, como Louis Pasteur, Voltaire, não têm nenhum prejuízo em assumir a realidade divina ou de Deus. Voltaire chamava de o primeiro motor, ou a causa não causada, e por fim Deus. Por que essas figuras que são tão ligadas à história da cultura, ou mesmo à história da ciência, não têm nenhum prejuízo em dizer de Deus, em pensar em Deus? Enquanto hoje existe esta ideia de que para ser inteligente, para ser evoluído, nós precisamos excluir Deus do pensamento. É porque muitas vezes falta a revelação que talvez Voltaire teve, e a humildade de saber que para assumir a realidade divina, eu preciso entender a minha finitude. E é isso que está em jogo. É que se há um Deus, esse Deus tem que ser eu. Se não for Deus eu prefiro rejeitar esse Deus, ainda que eu fira a lógica. Pura e simples. De atribuir ao acaso todo esse cosmos, toda esta ordem que você vê na criação, em nós, nas coisas mínimas da vida. Eu prefiro pensar uma coisa ilógica, que não faz sentido, pelo menos para mim. Gente, eu não tenho esse conhecimento profundo de ciência, mas para minha cabecinha pequena, é quase que dizer assim, não cabe eu olhar para tudo isso e achar que isso é uma explosão, sei lá, não dá. E a grande questão então saltou ao meu coração. A única maneira de Deus se explicar a nós de maneira que nós pudéssemos entendê-lo, foi se tornando um de nós, em sua plenitude. E quando Deus fez isso, Ele assumiu a finitude. Você consegue pensar que Deus morreu, meu irmão? Só que paradoxalmente, justamente porque Ele se tornou finito como nós que finitos queremos ser deuses, quando nos deparamos com Deus revelado em finitude, o rejeitamos justamente por causa da fraqueza que Ele demonstrou. Um Deus crucificado não pode ser Deus. Nós queremos um Deus glorioso. Nós queremos um Deus que venha nadar de braçadas na correnteza do mundo. Nós queremos um Deus que impõe a sua vontade. Nós queremos um Deus que não sofra. Nós queremos um Deus forte que venha, como Israel esperava, inverter a lógica. Roma oprime, Israel é oprimida. Vamos inverter esse negócio? Vamos passar Roma para baixo e vamos jogar Israel por cima? Deus não veio para isso. Deus veio nos libertar desta algema, deste pecado, desta natureza pecadora humana de querer ser Deus, de querer ser perfeito, de querer ser quem não se é.
Esta é a essência do pecado que me amarra, te amarra, que faz com que você fira as pessoas, que faz com que você odeie as pessoas, que faz com que você não perdoe as pessoas, que faz com que eu pise nas pessoas, que promove esta competitividade que nós olhamos no mundo, que tem produzido morte, guerra, injustiças sociais, que tem promovido uma série de coisas, mas ruins. E não tem jeito. O único jeito é a cruz do Calvário. A única condição foi a cruz. E Paulo então está dizendo, porque alguns na igreja estão assumindo para si este ideal do mundo de ser igreja. Aí ele fala, meus irmãos, já que é para fazer esse tipo de jogo, deixa comigo. Eu sei fazer esse negócio aí. Rapaz, sabe por que eu não peguei um tostão de vocês? Paulo falou. É para que aqueles que queriam ser contados como nós, como um de nós, naquilo que se gloriam, não tivesse essa oportunidade. Eu precisei passar necessidade, mas eu não peguei um tostão de vocês, porque se alguém me desse um tostão dessa corja aí, ia falar, ó, nós somos um só, nós estamos tudo no mesmo barco, na mesma panela. Paulo falou, não. Eu prefiro passar necessidade, esperar os irmãos da Macedônia, quando eles virem, eles me ajudam. Eu preferi receber de outras igrejas para poder pregar para vocês. Mas vocês querem entrar nesse negócio? Então eu vou falar como que fora de mim, eu vou falar como que por loucura. Vocês são hebreus? Eu também sou. Vocês são descendência de Abraão? Eu também sou. Vocês querem entrar por esse caminho? Eu vou falar como fora de mim, eu trabalho mais, muito mais do que vocês. Falo como que por loucura, porque eu aprendi um negócio, a me gloriar na minha fraqueza. Aí ele vem falando em açoites, muito mais, em naufrágios, muito mais, em perigo entre irmãos, em perigo entre patrícios. Ele vai falando de todo o seu currículo, de todo o seu histórico, e todo o seu envolvimento e seu sofrimento, por causa do amor a Jesus Cristo, por causa do nome de Cristo, e por causa do amor às igrejas. E ele diz assim, qual de vocês, qual igreja pesa sobre mim o cuidado com todas as igrejas? Quem se escandaliza que eu também não me escandalize? Você fundou alguma igreja aí, irmão? Você está dando pitaco num negócio que eu fui aí, que eu trabalhei, que eu fui aí pregar. Você fundou alguma igreja, meu irmão? Então, eu fundei essa e mais todas essas que você conhece aí. E eu me preocupo com elas. Mas vamos combinar o seguinte, já que é para manter esse negócio de gloriar, eu conheço um homem que teve uma experiência tão visceral e tão gloriosa, que eu não sei dizer para você se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei, foi um negócio tão grande. Eu só sei, meu irmão, que fui levado até o terceiro céu e vi coisas inefáveis, ouvi coisas que não é lícito sequer eu falar para vocês. Mas para que eu não ficasse soberbo, por causa das revelações que me foram dadas, foi-me dado uma estaca na carne. A saber, o mensageiro de Satanás que me esbofeteava. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, e Ele me disse que não, porque a minha graça te basta. Sabe quando nós queremos nos gloriar? Quando a graça de Deus não nos é bastante. Quando a graça vem e ofende o nosso mérito, e ela faz isso mesmo, porque a graça só serve para aquele que é falido, para aquele que entendeu que não tem nada a oferecer a Deus, que não tem como servir a Deus, como diz as Escrituras. Antes, é aquele que necessita, é um carente de Deus. Mas este veneno de como Deus sereis,
fica vibrando na nossa carne, de maneira que nós não queremos aceitar a graça de Deus muitas vezes. Nós queremos ser cristãos, o ambiente cristão, a subcultura cristã, a ética cristã, os valores cristãos, desde que isso não ponha um fim em mim, desde que isso possa ser acondicionado, ou possa ser adaptado a mim mesmo, desde que eu não precise morrer, desde que eu tenha o que barganhar, desde que eu tenha glória, desde que se contabilize as minhas frequências ao culto, desde que se contabilize o meu serviço cristão, desde que se contabilize as minhas orações, as minhas leituras bíblicas, para que eu possa dizer: eu sou mais do que aquele fulano, eu sou melhor do que ciclano, eu sou melhor do que Beltrano. Aí eu aceito o ambiente cristão, mas se chegar para você e dizer assim: querido, Deus ama você, meu amado, mas Ele não tem como colocar vinho novo em odre velho, eu queria te dizer. Ele não tem como colocar remendo de pano bom em pano roto, meu querido. O que Ele vai precisar fazer comigo e com você é crucificar você, é matar você, é destruir você, para fazer de você uma nova criatura, um novo ser. Nós não queremos muitas vezes, porque isso diz que eu não valho nada. Se o seu valor estiver em você, não mesmo, meu querido. Mas se você for um vaso de barro, lembra do seguinte: o valor é o tesouro que habita em você, como diz a palavra de Deus. Meus amados, eu sei que esse tipo de pregação não é para as multidões, não é para aparecer na TV. Esse tipo de pregação não leva à fama, porque a cruz é infame. Esse tipo de pregação confronta você. E vai confrontar no ponto mais nevrálgico da sua existência. E às vezes, meus irmãos, o que talvez nós queremos é uma pregação que diga: querido, você é importante para Deus. Se você não fizer aquilo que você tem para fazer, a igreja de Deus estará em maus lençóis. Querido, graças a Deus porque você faz isso, meus amados, a Bíblia vai dizer assim que depois, a Bíblia tem umas falas que parecem duras. Depois que você tiver feito tudo o que vos foi mandado, considere-se como um servo inútil. Sabe por que Deus precisou fazer isso, meus irmãos? Primeiro, que não há remédio à morte. Não há como remendar, há como fazer de novo. E segundo, irmão, a Bíblia vai dizer que é para que ninguém se glorie diante de Deus. Agora, Paulo aprendeu uma coisa com esse espinho na carne. Eu preguei aqui na quarta-feira e eu conversando com minha irmã, eu li esse texto para ela. Eu tenho certeza que no seu coração você gostaria de ter menos defeitos do que você tem, não é verdade? Esse é o desejo que nós, de maneira às vezes subjetiva, nem é tão assim consciente, alimentamos alguma esperança a nosso respeito. Paulo vai dizer: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, só não consigo realizar o bem. Agora eu quero ver, crente, filho de Deus, regenerado, dizer: Senhor, aleluia, porque eu sou fraco. Aleluia, porque eu sou um quebrado. Aleluia, Senhor, porque eu não consigo amar. Aleluia, Senhor, porque eu só sei odiar.
e dizer: Senhor, eu te louvo, porque tudo que eu não sou, o Senhor pode ser em mim, Senhor. Tudo que eu não sou, todo o amor que eu não tenho, o Senhor pode amar em mim, Senhor. Todo o perdão que eu não tenho, o Senhor pode ser perdão em mim, Senhor. Todo o rancor que eu alimento, Senhor, o Senhor pode ser favor em mim, Senhor. Meus amados, vida cristã é vida substituída. Não mais eu, mas Jesus Cristo. Você não consegue viver a vida de Cristo, meu querido, como se Cristo fosse um modelo e dissesse: é assim como você deve andar. Você vai falar: brigadão. Se você atingir um patamar daquilo que idealizou do ponto de vista do que a religião propôs para você como Cristo é, o orgulho corroerá a sua alma. E você não caberá dentro de si e em lugar nenhum. E se você se deparar com a realidade de que você não consegue cumprir aquilo, você se encherá de culpa e de peso que Cristo já levou na cruz do Calvário. Mas eu quero dizer para vocês o que a palavra de Deus diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É graça, é o amor imerecido, é o favor de Deus em sua direção. É Deus te amando. É Deus sendo tudo em todos. Deus sendo tudo em você, porque Ele ama a mim e a você. E o amor se expressa dessa maneira. É onde não há nenhuma condição de ser amado que o amor se faz mais necessário. É onde há total imperfeição que a perfeição faz sentido e tem utilidade. Mas isso, meu amado, é para aqueles que se reconhecem finitos. Porque se não fosse assim, a cruz, que é a sabedoria de Deus, o Cristo crucificado, seria a maior idiotice de Deus. Nós queremos transformar a sabedoria de Deus em burrice de Deus. Porque se há esperança em mim, por que Cristo morreu? É porque não há esperança em mim e em você. É por isso que Cristo precisou morrer numa cruz. Porque naquela cruz, você morreu. Quer você creia, quer você não creia. É um fato, porque a palavra de Deus diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E esse todos inclui o seu nome. Pois um fim a você, a esta vida de tentar ser quem não é, de tentar ganhar o favor de Deus e das pessoas, de tentar ser reconhecido pela aparência da sua carne, pela sua bondade aparente. O que é seu, irmão, não serve no reino de Deus. Porque eu já disse isso aqui, eu vou dizer de novo. Todas as vezes que alguém chega para mim com aparência de bonzinho, bonitinho, eu falo: esse é um caba safado e mentiroso, né, rapaz? Por quê? Porque do lado de cá está um cabo igual ele, né? Então não tem como. Toda boa aparência na carne é mentira. Se você quiser sustentar a sua vida com Deus e a sua vida de testemunho de Deus pela sua boa aparência na carne, você vai ser contado entre os ministros de justiça. Aqueles que Paulo condenou lá. O evangelho é para pessoas que falaram assim: Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque tu és a minha vida. Obrigado porque não há vida em mim mesmo, Senhor. Obrigado porque eu não posso ser, o Senhor veio ser em mim. E andam por fé. Fé. Fé somente. O meu justo viverá por fé. E o que é fé? Certeza e convicção. Certeza e convicção do quê? Coisas que se esperam e fatos que não?
se veem. Olha para você, se você vê Jesus assim, se você vê bondade em você, melhor dizendo, saiba que você tá embaçada a vista aí. Se você olhar para você e falar assim, nossa, como eu melhorei nesses 15 anos que eu virei cristão. Nossa, como eu sou uma pessoa melhor. Eu parei de beber, parei de fumar. Meu amado, isso é uma ilusão. A carne para nada serve. A carne não melhora, não está sujeita à lei de Deus e nem verdade pode estar. Você pode ouvir de vez em quando. Aliás, os cristãos mesmo, aqueles caras que eu conheço. Rapaz, mas esses caras quando eles chegam perto de mim, eu já vejo a cara deles de longe, assim, eu já falo, lá e vem milonga. Que ele chega e ele fala, rapaz, eu estou inconformado comigo, cara do céu. Aí ele chora, daí ele fala, eu queria ser melhor para Deus, meu Deus, Deus é tão bom para mim, eu sou um quebrado. E começa aquela choradeira. Fala, bem-vindo ao clube, irmão. Bem-vindo ao clube. Porque Paulo também foi assim, ele começa dizendo que ele era o último dos apóstolos, depois ele diz o último dos cristãos, e no final da vida, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele diz o principal de todos os pecadores. Irmão, quanto mais a consciência de Cristo habita o seu coração, mais, paradoxalmente, mais a consciência do seu pecado te invade. E sabe o que isso produz? Produz adoração, produz constrangimento, por causa do tamanho do amor de Deus por você e por mim. Agora, quando as nossas boas aparências na carne se avultam, sabe o que isso produz? Orgulho, produz soberba, produz jactância, e não produz louvor. Pelo contrário, o que produz é uma cobrança até em relação a Deus, porque nós nos tornamos mais justos do que Deus muitas vezes. E quando Deus não faz o que Ele falou que tinha que fazer, se eu tivesse feito isso, eu vou lá tirar satisfação com Ele, como aquele filho que ficou dizendo, Pai, há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordenanças, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos? Nós ficamos cobradores de Deus, nós não adoramos, nós não louvamos, nós não bendizemos ao Senhor. Bendiz ao Senhor aqueles que chegam assim e falam, Pai, tem misericórdia de mim que sou pecador. Mas louvado seja Deus, meus amores. Agora, em nome de Jesus, eu faço uma convocação de amor a esta comunidade. Uma convocação de amor a esta comunidade. Vamos nadar contra a maré, em nome de Jesus. Vamos anunciar a loucura da pregação de Cristo crucificado em nome de Jesus. Vocês têm um compromisso como igreja, como corpo de Cristo neste local, de serem instrumentos da ação de Deus, de em nome de Jesus. Meus amores, a palavra de Deus fala que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Que muitos cercar-se-iam de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Que muitos não suportariam a sã doutrina de Jesus Cristo. E hoje o que nós vemos é este humanismo do inferno, querendo colocar você como o tal, e Deus como um coadjuvante seu, chamando você de cristão, de filho de Deus, de evangélico, do que você quiser. Rejeite isto em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Fiquem com a loucura da pregação do evangelho. Prego a Cristo, mas não é qualquer Cristo que eu prego não, diz Paulo. Eu prego o Cristo crucificado, que é loucura, que é escândalo, mas que é o poder de Deus. Se você quer vida, não aparência de vida,
Não sepulcro caiado. Se você quer vida, você tem que perder a sua, meu amor. Eu não tenho outra. Parece duro, meu tesouro, mas em nome de Jesus eu quero que você entenda que isso é amor. E que eu um dia vou ter que prestar conta diante de Deus daquilo que eu falo aqui na frente para esta igreja. Não tem outro jeito, meus tesouros. Se em nome de Jesus o Espírito revelar para vocês que isso é amor, que não tem outra mensagem a ser anunciada, que eu posso falar de tudo que você quiser, santidade, eu posso falar de escatologia, eu posso falar de eclesiologia, mas eu não tenho como falar de tudo isso se eu não passar pela cruz de Cristo. Se eu não passar pelo Calvário, eu iludo você. Eu coloco em você uma condição que você não tem, que é a de chegar a Deus, pelo seu mérito. Gente, outro, isso é sutil, tá? Isso não é tambor batendo, não. Isso é no cantinho da boca, assim, que sai, que escorre, assim, ó. Mas, amados, em nome de Jesus, quando nós perdemos a nossa vida, é que nós ganhamos a vida de Cristo. Eu só vou ler um negocinho aqui, só para a gente encerrar. Sobre essa questão da perfeição que nós anelamos, e que Jesus veio assumir a nossa imperfeição. A criação na Bíblia não parece pretender um relatório jornalístico de como Deus fez tudo o que existe. Parece-me que sua ideia é anunciar um grande amor de Deus à humanidade. Nela culmina o relato da criação como que indicando não uma ideia mal sucedida ou provisória, mas a melhor ideia. Daí em diante, a narrativa bíblica é apenas Deus insistindo em ensinar-nos como bem viver a vida. Nosso pecado também é anunciado com ênfase. Ao lado da invenção da nossa humanidade como uma ideia de amor, temos em contrapartida o triste relato do pecado. Não acho que o pecado tenha sido descrito como uma transgressão à regra do fruto proibido, mas o acolhimento da sugestão venenosa da serpente, de saber como Deus, de ver como Deus, de ser como Deus. De desprezar, portanto, a vida humana, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores. Fugir à nossa humanidade, divinizando-nos, é como sempre pecado. Pecar é se desumanizar, é fechar os olhos para os limites, é fingir imortalidade, razão por que acumulamos bens insaciavelmente, achamos que nunca vamos morrer. Razão porque não prestamos atenção às pessoas à nossa volta, acreditando que somos suficientes. E porque descuidamos do meio ambiente, duvidamos que os recursos do mundo se esgotem. Enganamo-nos agindo como deuses. O Deus da Bíblia é apresentado pelo salmista como aquele que sabe que somos formados do pó. Viva por fé, amado. Receba em nome de Jesus o amor de Deus e o favor de Deus pela sua vida, pela graça de Deus. Você não tem, mas está estendido a você. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem quiser, beba de graça da fonte da água da vida. Você quer? Está disposto. Se você quiser aceitar a possibilidade que o mundo lhe apresenta, você pode até ser um bom cristão, mas um dia a morte porá um fim na sua história. Porque no reino de Deus não entra crentes ou evangélicos, nem católicos, nem presbiterianos, nem batistas. No reino de Deus é lugar para filhos e filhas de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não de se tornarem, filhos de Deus. Que em nome do Senhor Jesus, esta igreja receba, acolha e se firme nesta mensagem e seja anunciadora, proclamadora de liberdade aos cativos, de vista aos cegos,
de anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém, meus amores? Curva a sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Pai querido, bendito é o teu santo nome. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, nós como igreja, teus filhos, Senhor. E se alguém aqui, Senhor, não tem uma experiência contigo, Senhor, de novo nascimento, de ser uma nova criatura, Pai, que o teu Espírito venha neste momento convencê-lo do teu amor, Senhor. Que Jesus Cristo crucificado seja a maior expressão de amor pela vida desta pessoa, Senhor. Que haja um constrangimento no seu coração, que ela saiba que não importa o tamanho do seu pecado, Cristo já pagou por todos eles, Senhor. E que isto, Pai, não vem soar para nós como um oportunismo para viver o pecado em sua plenitude, porque, Senhor, quando o Senhor vencer em nós, nós ansiamos por fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor, ainda que muitas vezes nós não conseguimos, Senhor. E muitas vezes nós queremos até conseguir e oramos ao Senhor e ouvimos a tua palavra dizendo: a minha graça te basta. Senhor, que em nome do Senhor Jesus essa igreja esteja firmada na tua palavra. Senhor, dá-nos, Senhor, a graça de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, de não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas ficar com Cristo, a loucura, o Cristo crucificado, a loucura de Deus, mas que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Pai, dá-nos a graça de viver em liberdade, de saber que a alegria é possível, Senhor, que a felicidade não é pecado, que a paz e o contentamento que enche os nossos corações pela suficiência de Cristo em nós, pelo perdão que temos de Cristo e pelas possibilidades que se nos abre de viver, Senhor, aqui e agora, não nós, mas Cristo em nós, e que isto enche o nosso coração de louvor e adoração ao teu santo nome. Pai, anuncia nesta cidade, vivifica a tua igreja nesta cidade, Senhor, e usa como instrumento cada pessoa aqui, cada família aqui, Senhor, para anunciar este evangelho que liberta as pessoas desta prisão, que é o seu ego, que é o seu pecado, que é si mesmo, Senhor, que é esse sistema maligno, Senhor, que quer manter intacto a estrutura do pecado, da competitividade, ainda que chame isso de cristianismo, de sei lá o que, meu Pai. Mas nós estamos aqui nos colocando diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha fazer a tua vontade em nós como igreja, para a glória do teu nome. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.